tricolor, PV Vasconcelos aqui na área para mais um vídeo. Na semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a contratação do Fluminense que mais me decepcionou, aquela que se tinha uma grande expectativa, mas acabou desapontando, né, a torcida tricolor, e o contrário, falei sobre aquela também que mais me surpreendeu positivamente, aquela que não se dava nada, mas acabou surpreendendo todos nós tricolores, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, você pode conferir lá logo depois que vocês assistirem esse aqui, né? Aproveitando um pouco desse tema de contratações, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre jogadores que o Fluminense contratou para jogarem juntos no mesmo ano ali, para fazer uma parceria, né? Em que se criou uma expectativa monstra dentro da torcida tricolor, mas que dentro de campo, dentro das quatro linhas ali, que era o que interessava, acabou não conseguindo render por diferentes motivos, né? Eu tô falando do quadrado mágico e dos três tenores. Qual dos dois causou mais expectativa na torcida tricolor? No final desse vídeo eu vou dar a minha opinião e vocês podem colocar aí também a de vocês nos comentários, né? Vamos começar pelos primeiros, começar aí pelo quadrado mágico. Lá em 2004, o Fluminense ainda era patrocinado pela Unimed. A Unimed, inclusive, estava começando ali a investir um pouco mais pesado no futebol do Fluminense e colocaram juntos ali um quarteto de frente de respeito, né, de alto nível. Eu estou falando de Roger, Ramon, Edmundo e Romário. Roger, revelação do Fluminense, né, revelado em Xerém, um bom meio-campo de criação. Ramon, um dos maiores batedores de falta ali da sua época, e Edmundo e Romário dispensam apresentações, né? Dois craques artilheiros aí por onde passaram, tem uma vasta história no futebol. Tinha tudo para dar certo, né? Quatro craques de bola aí jogando juntos ali na frente do Fluminense, só que não, né, meus amigos? A gente sabe que por motivos aí eles não conseguiram render juntos dentro de campo. Primeiro, pela questão do ego. Quando você coloca jogadores aí desse calibre, né, jogadores craques do futebol mundial, jogadores até com um temperamento mais explosivo, o caso do Edmundo e do Romário, que já não se bicavam lá desde aquela época, a chance de dar errado, de rachar o vestiário, de criar ali divergências dentro do clube é grande, né? E esse foi um dos fatores que acabou aí contribuindo para o fracasso do quadrado mágico no Fluminense. E o segundo foi a questão das lesões, né? Problemas físicos. Primeiro porque o quadrado mágico jogou muito pouco tempo, os quatro jogaram pouquíssimos jogos juntos no Fluminense. Eu fui aqui buscar os números e o quadrado mágico jogou junto, tá? Os quatro juntos no mesmo jogo ali em apenas 3 partidas só em 2004. Em 2 delas o Fluminense saiu derrotado, derrota para o Flamengo por 3-2 e para o São Paulo por 1-0, e na outra o Fluminense venceu o São Paulo aí, também o São Paulo, por 1-0 no Maracanã. Mas, como eu falei, por diversas questões acabou não dando certo, né? O Roger e o Ramon, por exemplo, sofreram com problemas físicos durante toda a temporada, e o Romário também já estava ali naquela curva mais caindo já na carreira, né? A idade já estava começando a chegar, ele não estava ali na sua melhor forma e por conta disso acabou também não conseguindo render o que se esperava dele. Romário foi o primeiro dos 4 a sair do Fluminense, rescindiu o contrato por causa de um desentendimento com Alexandre Gama, técnico do Fluminense. O Fluminense teve outros técnicos daquele ano, né? Teve o Ricardo Gomes também, mas o Alexandre Gama se desentendeu com o Romário e isso acabou provocando a saída do baixinho do Fluminense. Depois foi o Roger, que também estava ali, como eu falei, passando por problemas físicos, com lesão, começou a cair de rendimento, foi barrado e ficou irritado, né, com a barração, não aceitou aí o banco de reservas e acabou sendo dispensado pelo Fluminense. Depois, lá no final do ano, o Edmundo e o Ramon chegaram aí até o final do ano e depois seguiram o mesmo caminho, né? Depois da saída do Roger, o Edmundo inclusive chegou a dar uma entrevista dizendo que também não se dava muito com o Roger, que tinha problemas ali com o jogador, então era uma bomba relógio, né, gente? 4 jogadores ali com estrelas, né, que não se davam muito bem, um já ali em fim de carreira, problemas físicos, lesões.
acabou não dando certo, né? Mas vamos falar agora dos três tenores, aí avançando 4 anos no tempo. Em 2008, o Fluminense voltava a disputar a Libertadores depois de mais de 20 anos, né? Mais uma vez a Unimed trouxe aí um trio de ataque de respeito para disputar a Libertadores pelo Fluminense. Eu tô falando do Washington, coração valente, que estava lá no Japão, jogando lá no Urawa Reds Diamonds, lá no Japão, né? Ele tinha sido artilheiro já do... Ainda hoje, ele é, até hoje, aliás, ele é o maior artilheiro de uma edição de Campeonato Brasileiro, com 34 gols. Então, um cara que sabe colocar a bola na rede, né? Sabe ali os caminhos. E trouxe também o Dodô, que tinha se destacado no Botafogo também, artilheiro dos gols bonitos, e o Leandro Amaral, que veio do Vasco, né? Só que esse trio também acabou não conseguindo render, mas por outros motivos, né? O caso do Leandro Amaral, que acabou saindo do Fluminense muito precocemente, jogou pouco mais de um mês no clube. Por quê? O Leandro Amaral, ele veio do Vasco para o Fluminense, ele estava em litígio com o Vasco, conseguiu uma liminar na justiça para se desligar do Cruz Maltino e poder acertar com o Fluminense. Só que um mês depois, o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco naquela época, ele conseguiu caçar essa liminar e o Leandro Amaral ficou impedido de atuar pelo Fluminense, teve que voltar a jogar pelo Vasco. Então, foi um período muito curto ali no início da temporada, eles jogaram basicamente a Taça Guanabara ali juntos, né? E depois o Leandro Amaral teve que sair. Logo depois o Dodô também teve problemas, né? Depois daquela exibição fantástica contra o Arsenal de Sarandi no Maracanã, aquela goleada por 6-0 na fase de grupos da Libertadores. Num jogo do Carioca contra o Friburguense, o Dodô teve uma lesão na face, teve uma fratura aqui num dos ossos aqui do rosto, ficou mais de 2 meses sem jogar, acabou perdendo espaço no time, voltou depois, lá pro meio do ano ele chegou a retornar, mas ali ele não era mais titular, né? O Renato Gaúcho deixava ele no banco, à frente do Fluminense tinha ali Thiago Neves, Conca, Cícero e o Washington, com o Arouca e o Igor fechando ali o meio de campo. Mas os três tenores chegaram a jogar juntos aí e não perderam, tá? Fui aqui buscar os números, eles jogaram juntos 7 jogos. Foram 5 vitórias, e 2 empates. Eles não perderam juntos e fizeram 2 jogos ali, são os que mais eu guardei aqui na minha memória, sensacionais. 2 goleadas pela Taça Guanabara, 5-1 no Volta Redonda e 6-1 no América. Foram os 2 jogos onde os 3 marcaram juntos ali no mesmo jogo. 2 exibições maravilhosas, golaço, gol de falta do Washington, gol ali de cavadinha do Leandro Amaral. Infelizmente a gente viu pouco, né, gente? Vimos pouco esses jogadores aí atuarem juntos no Fluminense. Leandro Amaral saiu, voltou pro Vasco, Dodô teve a lesão, depois teve que recuperar o seu espaço. O Washington foi o único que seguiu como titular aí até o final da temporada, depois ainda retornou pro Fluminense 2 anos depois, em 2010, para ser tricampeão brasileiro. Agora a pergunta lá do início do vídeo, qual dos dois criou-se a maior expectativa? Bom, na minha opinião, o Quadrado Mágico criou mais expectativa, sim, do que os três tenores, porque a gente está falando de jogadores aí de nível mundial, né? Jogadores com passagem pela seleção brasileira, que já tinham provado seu valor, por onde passaram fizeram sucesso, e havia sim muita expectativa na época. Eu me lembro, eu tinha 9 anos de idade, mas eu me lembro que os 4 juntos criaram ali uma grande expectativa na torcida do Fluminense de ganhar tudo no ano, né? De fazer uma parceria ali, aquele quarteto, e levar o Fluminense a muitos títulos e glórias, mas não foi isso que aconteceu, né? Agora coloca aqui embaixo a sua opinião. Qual você acha que criou essa maior expectativa? Foi o Quadrado Mágico ou foi os três tenores? Não esquece também de curtir o vídeo aqui embaixo, assina o canal, se inscreve se você ainda não for inscrito por aqui e ativa também o sininho para você poder receber sempre todas as notificações. A gente lançou um vídeo novo aqui no canal, já vai aparecer uma notificação aí para você e você vai ficar sabendo, beleza? Um forte abraço, eu volto amanhã com mais um vídeo. Saudações tricolores!